E aí, galera do segundo ano, tudo certo com vocês? Espero que esteja tudo ok. Bem-vindos a mais uma videoaula de Química do setor B. Hoje vamos dar uma olhadinha no petróleo, né? A gente começou as aulas de Química Orgânica e a gente vai ver que muitos dos compostos orgânicos que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente utiliza no nosso dia a dia, tanto diretamente como matéria-prima, são obtidos a partir dessa substância, né? Então vamos dar uma olhadinha um pouco mais a fundo no que é o petróleo e em algumas das suas propriedades, beleza? Então, o petróleo, né, ele foi formado há milhões de anos atrás, vocês já com certeza já viram isso em outras disciplinas, em geografia, em biologia, enfim. Como que foi formado? A principal hipótese é que, com o depósito de matéria orgânica no fundo dos oceanos, principalmente vindos de plânctons, de fitoplâncton e zooplânctons, né, após sua morte, essa matéria orgânica se deposita no fundo dos oceanos. Com o passar do tempo, essas camadas de matéria orgânica vão sendo cobertas por camadas de areia ou de pedras que vão pressionando isso aqui. E essa decomposição, esses materiais parcialmente decompostos vão sendo enterrados. E aí, com o passar dos milhares de anos, com o aumento da pressão, variação de temperatura, a gente tem a formação, então, desses compostos, né, que formam o petróleo, que conseguem migrar por serem líquidos, conseguem migrar pela porosidade ali da crosta terrestre, né, até que ficam retidos em algum lugar ali e são justamente onde tem as reservas de petróleo, né? Então eles ficando retidos ali, com os milhões de anos depois, quando agora a gente consegue, agora nos dias atuais é possível a gente perfurar esse solo e chegar até essas reservas de petróleo e de gás natural que se formam juntamente, né? Essa formação do petróleo ela não ocorreu igualmente em toda a superfície terrestre. Na verdade, ela ocorreu principalmente em alguns lugares específicos, em outros isso não aconteceu. Temos aqui um gráfico mostrando quais são os principais países que possuem petróleo, né, possuem reservas de petróleo. E a gente vai ver que as cinco maiores reservas de petróleo, que são Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes, estão todos aqui no Oriente Médio. Né? Então, aqui é uma região que é riquíssima em petróleo. A gente tem depois Venezuela, possui bastante, depois a Rússia, a Líbia, né? Cazaquistão, Nigéria, ou seja, tem várias reservas de petróleo importantes espalhadas pelo mundo, mas elas certamente não são iguais. Okay? Então, essa formação de petróleo se deu de forma bastante específica em algumas regiões mais do que outras, e algumas outras onde ocorreu pouquíssima formação desse petróleo. Ok? Era muito devido a particularidades dos sistemas e dos ambientes de cada região. Tá? Mas o que são essas substâncias que foram formadas? Né? Então, a gente falou que a partir da decomposição ali do plâncton, do zooplâncton, fitoplâncton, com a pressão e os milhares de anos, formou-se o petróleo. Mas o que é o petróleo? Né? O petróleo é uma combinação complexa de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados somente por carbono e hidrogênio. Daí o nome hidrocarbonetos. Okay? Então, os principais componentes do petróleo são hidrocarbonetos, diversos hidrocarbonetos diferentes. Okay? Além disso, tem pequenas quantidades de compostos que possuem oxigênio, nitrogênio, enxofre e íons metálicos. Okay? Mas eles são em baixíssima quantidade comparado às moléculas que só possuem hidrogênio e carbono em sua composição. Com relação às propriedades físicas, né, o petróleo ele apresenta a aparência oleosa, né, a gente vê sempre em filmes ou nas notícias, né, quando tem, infelizmente, derramamentos de petróleo e tal, né, então que ele tem aquela aparência oleosa, normalmente tem uma cor escura, mas não obrigatoriamente, depende do petróleo de cada região, pode ter variações de cor. O petróleo ele é inflamável e é uma substância menos densa do que a água. Okay? Tanto que quando tem esses vazamentos de petróleo nos oceanos ou nos rios, ele fica ali na superfície, né? O que causa vários problemas para a vida dos animais e plantas daquela região. Ok? Então, é uma combinação complexa de hidrocarbonetos. Agora, se a gente for pensar nos usos que a gente tem para o petróleo no nosso dia a dia, um dos principais é a utilização do petróleo como combustível, certo? Mas não só, tem diversas outras coisas, como eu falei para vocês, que são obtidas a partir do petróleo. Agora, a gente não usa o petróleo em si, puro. A gente separa esses componentes do petróleo. Agora, se ela é uma combinação complexa de hidrocarbonetos, como é que a gente separa? Né? Então,
antes de ver a separação do petróleo, vamos dar uma lembrada em separações de misturas de uma forma geral. Então, quando a gente tem aqui misturas, a gente pode ter principalmente de dois tipos, misturas que são heterogêneas e misturas homogêneas. As misturas heterogêneas a gente pode separar, por exemplo, por filtração, se for uma mistura sólido-líquido, ou por decantação, utilizando esse funil aqui, se forem dois líquidos imiscíveis. Agora, o petróleo não é uma substância não é uma mistura heterogênea, é uma mistura homogênea, né? E misturas homogêneas têm dois principais métodos de separação, que são a destilação simples e a destilação fracionada. A destilação simples ela é utilizada para a separação de líquidos e sólidos. Né? Por exemplo, se você tem uma solução de algum soluto sólido dissolvido na água, a gente utiliza a destilação simples. Agora, o petróleo ele é uma mistura de líquidos que possuem temperaturas de ebulição diferentes. Então, para a gente separar líquidos que possuem temperaturas de ebulição diferentes, a gente precisa usar a destilação fracionada. É justamente esse método que a gente usa para separar os componentes do petróleo. Ok? Então, quando a gente tem a separação do petróleo, a gente vai ter aqui um balão, onde vai ser colocada, isso feito em laboratório, né? Um balão onde é colocada essa mistura de substâncias, que vai ser aquecido e passa por uma coluna de destilação. E depois o material que for destilado vai ser recolhido aqui por um condensador e vai ser recolhido em outro recipiente. O que acontece? O líquido que tem menor temperatura de ebulição, suas moléculas conseguem subir até aqui em cima e passar e ser condensado e será recolhida aqui. Agora, a substância, né, o líquido que tem maior temperatura de ebulição, as moléculas não conseguem subir até lá em cima, ele condensa quando está aqui no meio do caminho e fica retido neste primeiro balão. Então, a gente tem essa separação. Tenho aqui um GIF para mostrar isso melhor. Então, aqui ó, a gente tem uma mistura aqui de dois líquidos, um colorido e um incolor. Quando entra em ebulição essa mistura, moléculas dos dois vão subindo, mas notem que as moléculas desse líquido colorido não conseguem chegar aqui em cima. Por quê? Porque esse líquido tem uma temperatura de ebulição maior. Né? Então, quando a gente vai subindo aqui, vai ficando cada vez mais frio. Então, o líquido que tem uma temperatura de ebulição maior, as moléculas não conseguem subir até lá em cima e elas se condensam no meio dessa torre e descem de volta aqui para o balão. As moléculas do líquido que tem menor temperatura de ebulição conseguem subir até aqui em cima e aí vão passar pelo condensador e ser recolhidos aqui de novo no estado líquido, ok? Então, destilação fracionada é um processo que a gente usa para separar líquidos com temperaturas de ebulição diferentes. Só que, quando a gente pensa no petróleo, a gente não faz essa separação em laboratório, porque aqui ó, a gente está pensando em quantidades pequenas, né, menos de 1 litro, por exemplo. E se a gente pensa no petróleo, na sua importância comercial, são milhares e milhares de litros de petróleo que são retirados e de produtos que são produzidos a partir dele. Então, a destilação fracionada do petróleo não acontece em laboratório, ela acontece em torres, como essas aqui. Né? Vocês provavelmente já viram torres como essa aqui no litoral de São Paulo. Quando está indo para a praia, ali passa ali pela região de Cubatão, por exemplo, existem várias torres desse tipo. Tem umas até que tem um foguinho saindo em cima, que é justamente as torres de destilação do petróleo. Como é que funcionam essas torres? A gente tem que pensar, então, quais são os produtos que a gente quer obter do petróleo. Então, quando a gente olha o petróleo, a gente vai ter, então, uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Aqui, ó, desde hidrocarbonetos que tem um carbono até moléculas que vão ter mais de 70 carbonos. Então, tem uma quantidade absurda de moléculas diferentes ali dentro. Se tem tanta molécula, óbvio que a gente não consegue separar cada uma delas. Ok? Então, a destilação do petróleo ela é feita para a gente tirar o que a gente chama de frações. E essas frações, por exemplo, aqui a gente tem uma fração, que são os produtos gasosos, que tem de 1 a 4 carbonos. A gente tem uma fração que a gente chama de gasolina, que tem ali de 5 a 10 carbonos. Uma fração chamada querosene de 10 a 16, entre outros. Né? Então, querosene, diesel, óleo lubrificante, óleo combustível, asfalto, são todas substâncias diferentes que são obtidas, ou melhor, são todas misturas também que são obtidas a partir da destilação do petróleo, mas elas não são substâncias puras, ok? Elas são misturas. Como varia o número de carbonos para cada uma delas? Varia a temperatura de ebulição. Notem só, quanto mais carbonos, maior vai ser a temperatura de ebulição, né? Igual a gente aprendeu ano passado. Então, a gente, olhando qual que é o número de carbonos, a gente consegue ter uma ideia mais ou menos de qual vai ser a temperatura de ebulição. E essas torres funcionam como? Então aqui ó, vai entrar aqui o petróleo aquecido nessa torre.
Uma parte desse petróleo, na verdade, nem vai passar para o estado gasoso, e ele já é recolhido aqui, que são os resíduos sólidos, né, são as parafinas, as ceras, os asfalto, piche, entre outros. O que está no estado gasoso vai subindo aqui, mas quanto mais vai subindo, menor vai sendo a temperatura. E aí algumas dessas frações vão condensando, e aí eles podem ser obtidos a partir dali. Então, óleo lubrificante, óleo diesel, querosene, gasolina, gás. Quanto mais para cima nessa torre, menor vai ser o número de carbonos e, portanto, menor a temperatura de ebulição das substâncias que são obtidas, até aquelas que são gasosas naturalmente, né, que são obtidas aqui por último. Ok? Aqui, ó, mais um esquema. A gente tem o petróleo entrando por essa tubulação. Aqui ele vai ser aquecido. O que passa para cá é o petróleo no estado gasoso. E esse petróleo no estado gasoso vai entrar na torre de destilação. E nessa torre de destilação, então, vão sendo obtidas as diferentes frações que possuem aqui diferentes temperaturas de ebulição. Ok? Mais um agora para a gente entender exatamente como é esse processo. Aqui eu tenho um pouquinho mais de detalhes. Então, olha só. Aqui a gente tem o petróleo sendo aquecido e ele vai entrando aqui. Ó. Notem que mostra aqui ó, como se fosse o vaporzinho subindo, que é justamente esse petróleo no estado gasoso. Como que acontece? Olha lá. O petróleo no estado gasoso ele vai subindo e ele passa por essas aberturas onde ele consegue, o gás consegue passar por aqui e subindo, certo? Só que quando o gás chega num degrau aqui, onde a temperatura caiu muito e ele não consegue manter-se no estado gasoso, ele vai condensar e ficar no estado líquido. E quando vai para o estado líquido, ele cai aqui e fica retido naquela prateleira, vamos dizer assim. E aí ele pode ser retirado naquela fração. Se ele consegue continuar no estado gasoso, ele vai passar para o próximo nível e assim por diante. Então, notem aqui, o vaporzinho está sempre subindo, mas quando ele condensa, ele forma o líquido que está mostrando aqui ó, que ele vai descendo. E cada um desses degraus que ele é formado, esse líquido, ele vai ser retirado por uma tubulação diferente. Então, aqui ó, a gente tem o betume, o asfalto, vai ser formado aqui embaixo, porque ele já não passa para o estado gasoso, ele é formado já no estado líquido, e depois, quando diminui a temperatura, ele fica no estado sólido, né? E a gente tem aqui, ó, quanto mais para cima a gente vai subindo, menor é o número de carbonos e menor vai ser a temperatura de ebulição dessas substâncias, que vão ser cada uma recolhida, ou melhor, dessas misturas, né, que vão ser cada uma recolhida em uma fração diferente dessa destilação. Esse esquema aqui ainda mostra uma outra coisa. Por quê? Porque as frações mais pesadas, ou seja, aquelas que têm mais carbonos do petróleo, podem passar por um outro processo, que é um processo químico chamado de craqueamento. Que é o quê? Essas moléculas grandes, como por exemplo os componentes do betume, das ceras e lubrificantes, ou do óleo combustível, elas podem passar por um processo químico e serem quebradas em moléculas menores que vão compor aí as frações mais leves, como por exemplo a gasolina, os gases, a querosene ou o óleo diesel. Okay? Mas esse processo aqui é um processo químico. Essa separação que ocorre aqui é uma separação física. Okay? As substâncias vão ser simplesmente separadas pelas suas temperaturas de ebulição. Okay? Então, esse é o processo de destilação do petróleo, que é a destilação fracionada que ocorre nessas torres gigantescas. E, por último, a gente dá uma olhada aqui na combustão dos derivados do petróleo, né? Por quê? Muitos desses, como a gente viu ali nos esquemas anteriores, muitos desses produtos vão ser utilizados como combustível. Quando a gente tem uma combustão, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode ser uma combustão completa, que é aquela que gera somente gás carbônico e água, ou ela pode ser incompleta, que são aquelas que formam também monóxido de carbono e carbono particulado, né? Que seria a fuligem. Se a gente quer fazer o balanceamento dessas equações, o que a gente vai fazer? Então, vão ser o hidrocarboneto aqui, está representado por essa fórmula, vai reagir com o oxigênio formando essa substância. O que muda de uma para outra? Em todas elas, se eu tenho X átomos de carbono, vai formar X moléculas de CO2. Se eu tenho 2Y átomos de hidrogênio, vai formar YH2O, ou seja, o número de moléculas de água que forma é a metade do número de hidrogênios que a gente tem aqui. Por quê? Porque tem 2 hidrogênios na molécula de água. O que vai mudar vai ser só a quantidade de oxigênio. Então, quando você for fazer um balanceamento, seja de uma combustão completa, que forma CO2 e água, ou de algum dos tipos de combustão incompleta, a gente sempre vai colocar o número de carbonos vai ser igual ao número de CO2. O número de hidrogênios vai ser a metade, vai ser o número de águas que formam. Aí a gente soma os oxigênios aqui e acha quantos O2 tem nessa combustão. Beleza? É simples, é bem fácil de fazer esse balanceamento. Ok, gente? Por hoje é só. A gente se vê aí durante a semana nas aulas ao vivo e fazendo esses exercícios. Beleza?
Aquele abraço para vocês.